Seja bem-vindo ao canal Abominatio. Toda semana um vídeo novo com assuntos sobrenaturais, histórias, relatos, mistérios e curiosidades. Ao abrir as páginas de um jornal, As noites de aparições se tornaram frequentes Realizado no com bairro. projeto de magia negra e feitiçaria. uma inscrita no canal fala saudosa sobre seu pai, que era um homem de grande espiritualidade, que havia passado por muita coisa nessa vida e teve também muitas experiências, algumas boas e outras não tão boas, e por isso se tornou um homem muito duro e sábio. E falava sempre a essa nossa inscrita que existiam muitas coisas nesse mundo que as pessoas sequer imaginam. Antes de morrer, numa das longas conversas que teve com a nossa inscrita, contou que ele, seu Francisco, lá pelos idos dos anos 50, 60 do século XX, morava no interior de Teresina, capital do estado do Piauí, num pequeno sítio, junto com a família, seu pai, sua mãe e mais 4 irmãos. Nas noites dos finais de semana, seu Francisco e seus irmãos gostavam de ir às festas na cidade para ver as moças, ouvir música, enfim, se divertir. Mas não podiam demorar muito porque a cidade ficava muito longe do sítio onde moravam e eles não tinham nenhum tipo de transporte. Por isso, tinham que ir e voltar a pé, todos juntos, por uma longa estradinha de terra que cortava uma floresta. Num desses finais de semana festivos, seu Francisco e os irmãos foram a um forró na cidade. Lá se divertiram bastante, dançaram, ouviram música, namoraram. Quando deu por volta da 00:30, mais ou menos, seu Francisco percebeu preocupado que haviam perdido a hora de voltar para casa. Então, foi ao encontro dos seus irmãos, mas os irmãos que estavam gostando da festa disseram que iriam ficar e que iriam mais tarde. Seu Francisco, como já estava com sono e cansado, e como conhecia muito bem o caminho, decidiu ir sozinho. A noite estava clara, a lua estava alta, então ele seguiu o rastro da lua pelo caminho. Seu Francisco saiu da área do forró tranquilo, pensando em chegar logo em casa e se jogar na rede. Assim, se embrenhou na floresta pelo caminho de terra. Não fazia muito tempo que estava andando, quando naquele silêncio absurdo, escutou alguma coisa entre as árvores se mover. Parecia alguém andando sobre as folhas no chão. Seu Francisco parou e ficou atento observando a escuridão, mas não viu nem ouviu mais nada. Agora, tenso e alerta, com o coração acelerado, continuou no seu caminho cautelosamente. Quando não tinha dado nem 20 passos, surge na escuridão, no meio do caminho, uma criatura enorme, parecendo um cachorro, só que muito grande, com os olhos e dentes brilhando na escuridão, a uns 7 a 8 metros à frente do seu Francisco. Aquela criatura medonha, ao ver seu Francisco, ficou de pé e ganhou um tamanho inacreditável. Seu Francisco, desesperado, como conhecia muito bem a região, sem olhar para trás, saiu da estradinha de terra, entrou pela mata correndo, passou pela cerca, não olhou nem para trás para ver o que vinha atrás dele, mas podia ouvir os matos se quebrando e os passos pesados daquela criatura medonha atrás dele, uivando. Seu Francisco, de longe, avistou a porteira do sítio e, desesperado, saiu correndo o mais rápido que podia. Todo estrupiado, passou pela cerca e entrou correndo quase sem fôlego dentro de casa. Os pais de seu Francisco já estavam dormindo e não acordaram. E do seu quarto, seu Francisco podia ver pela fresta da janela
aquela criatura monstruosa uivando e grunhindo na porteira do sítio. Mas seu Francisco agora estava preocupado, era com seus irmãos que ainda haveriam de vir pelo mesmo caminho naquela madrugada. Então, preocupado, com medo e cansado, seu Francisco pegou no sono e dormiu. Quando acordou pela manhã, assustado, seu Francisco viu que os irmãos já haviam chegado e estavam todos nas suas redes dormindo. Seu Francisco perguntou aos irmãos se eles haviam visto algo de estranho lá fora. Eles disseram que a única coisa de estranha que acharam foi que a porteira estava com um cheiro de coisa podre, muito forte, e que a terra em frente à porteira estava toda remexida, como se algum bicho grande tivesse tentado cavar alguma coisa ali. Seu Francisco contou a todos da família o que havia acontecido. Então, seu pai disse que sabia que o que ele estava dizendo era verdade, pois naquela época muitas pessoas tinham sido perseguidas por essa criatura, inclusive ele, e que era por isso que ele botava horário para todos voltarem da festa à noite juntos. Depois daquele ocorrido, seu Francisco, enquanto morou no sítio, nunca mais saiu à noite. Depois de uns tempos, o pai de seu Francisco vendeu o sítio e todos foram morar em Teresina. Segundo nossa inscrita, que é filha do seu Francisco, ele dizia que o cheiro de carne podre e a imagem grotesca daquela criatura bizonha jamais se apagou da sua memória. Assista o último relato do canal clicando na imagem acima ou acesse nossa playlist.